o que eu vejo é o seguinte, a gente vive na era da produtividade. Exato. Então, a gente o tempo todo ligado em produzir, 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 produzir. A pandemia veio dar um chacoalhão em todo mundo, não só no sentido de nos causar angústia, nos causar tristeza, ansiedade, o medo, né? Aquela incerteza, que nós, seres humanos, gostamos de ter controle de tudo. Um falso controle, porque muitas coisas, a grande maioria das coisas na vida a gente não tem controle, mas a gente quer sentir que tem, a gente quer sentir uma segurança, né? E aí a pandemia veio e mostrou pra gente que não, a gente não tem controle. E ela trouxe pra gente o tal do e se. E eu vejo que nessa parte da produção, seja para o gestor, seja para o funcionário, surgiu um e se muito intenso. Né? O gestor ficou, e se essa pandemia impactar na produção, que vai impactar no quanto que eu vou gerar de custo, o quanto que eu vou gerar de receita e de despesa, enfim. Né? E ao mesmo tempo, em contrapartida, veio o e se do funcionário. E se eu for mandado embora? E se eu adoecer, como é que vai ser isso? Né? A visão do meu patrão, se eu estiver adoecido. Então, esse e se, né? E se, no contexto geral, dos dois lados também, gerando um estresse nos dois lados. E se eu ficar doente, se a minha família ficar doente? E se eu perder o trabalho, como que eu vou prover? Se a minha renda diminuir, como que eu vou prover minha família? Enfim, foram muitas incertezas que surgiram, né? Foi muita perda de controle e muito medo. Isso já gera por si só um estresse, uma ansiedade, uma angústia. E aí, como conseguir lidar com isso? Com tanto e se, com tanta incerteza, com tanta angústia. Isso atingiu muito o humor de todo mundo, porque todo mundo, além daquele acelerado de ter que produzir muito, começou a se criar a visão de que tinha que produzir mais ainda para ser mais visto, né? Para garantir aquele trabalho, para garantir aquela produção, né? Para garantir que a empresa não fechasse só durante aquele período que foi necessário, e ainda assim conseguir se reinventar e se colocar no digital, quem ainda não atuava no digital, né? Porque o que ficou foi o digital quando tudo fechou. E aí foi se reestruturar, então gerou todo um estresse por todas as partes. E aí mexeu demais com o emocional de todo mundo. Né? Então, assim, bioquimicamente falando, olha lá o hormônio cortisol subindo e deixando todo mundo com nível de estresse, né? Muito alto. E aí as emoções mudam, o comportamento muda, porque o humor mudou. Aí vem a irritabilidade, né? Aí vem a insônia, porque vira uma angústia tremenda, se vai dar certo, se não vai dar certo, deita para dormir, e os pensamentos ficam ali acelerados, o que é que vai acontecer. E eu falo muito disso em relação à ansiedade também, porque, assim, os pensamentos, geralmente, quando eles vêm acelerados, eles vêm com conteúdos negativos, né? É pensando tudo de ruim que vai acontecer. Muito difícil quando esses pensamentos se aceleram pensando, mas vai acontecer isso de bom, aquilo de bom. Não, é sempre alguma coisa de conteúdo ruim que vai gerando angústia. E aí a pessoa tá deitada para dormir, esses pensamentos não deixam ela dormir, interferem no sono. Aí um sono de má qualidade gera um cansaço crônico, a pessoa já acorda cansada, já acorda de mau humor, porque não descansou. E aí vai pro trabalho como? Cuspir fogo, né? Ele tem que entender que cobrança sempre vai ter, né? Seja nesse momento, seja no momento mais pra frente, e seja da maneira que for que esse gestor trouxer essa cobrança. Porque existe a cobrança já social e como gestor, como empreendedor, que o gestor tem. Então, o gestor precisa se trabalhar para conseguir transferir, delegar, né? Transferir essa cobrança de maneira assertiva. Né? Não adianta querer cobrar do funcionário dando coisa, que isso não vai ser bem recebido. Exatamente. Então, vamos falar abertamente, assim, de uma maneira bem assim, simples. É isso, não adianta chegar para o funcionário dando uma bronca e dando um coice ali, porque o funcionário vai receber isso como? Vai receber isso com 4 pedras na mão, né? Vai pegar raiva, tipo, não vai gostar de levar esse coice. Né? Então, por mais que o gestor esteja estressado, ele precisa, então, buscar as estratégias, ele precisa se trabalhar, cuidar de si, da sua saúde mental, para não transferir esse estresse e aprender a lidar com este estresse. Em contrapartida, o funcionário também, ele vai ser cobrado também sempre. Né? Da maneira que for, seja no coice ou seja no carinho, vai existir uma cobrança de produtividade. Ele vai precisar entender isso, aceitar isso e assumir, então, uma postura, lançar mão de estratégias para assumir essa postura de enfrentamento dessa cobrança. Como que eu vou lidar com isso? Né? E aí eu falo, então, os dois precisam trabalhar a saúde mental, o comportamento, e o que eu sempre oriento? Buscar a ajuda de um profissional. Mas então aí você vai puxar a sardinha para você que tem que buscar um psiquiatra. Eu falo, não, busca um profissional da saúde mental. Não necessariamente tem que ser o psiquiatra. Pode buscar, sim, o psicólogo. Porque o que eu sempre coloco, gente, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, a gente vai estar, nós profissionais, vamos estar capacitados a te indicar qual é a melhor conduta no teu caso. Porque cada um vai lidar do seu jeito com as suas emoções. Isso é muito individual. E acaba, assim, ficando num sentido coletivo de que um vai discutindo aqui, vai jogando o estresse ali, que vai para o outro, e aí os conflitos acabam acontecendo no ambiente de trabalho, vira um ambiente de trabalho tóxico, que a gente fala, por conta disso. Então, quando a pessoa busca a ajuda do profissional, o profissional vai fazer aquela avaliação individualizada daquela pessoa.
né? Vai verificar, olha, mas então, como é que está o teu ambiente de trabalho? O que é que está te incomodando ali? Então, a gente precisa trabalhar isso aqui com você, vamos fazer dessa forma, e aí vai lançar ali as estratégias para aquela pessoa. E aí, quando você coloca essa situação da pessoa estar chorando escondido, é porque já chegou num ponto de um sofrimento tão intenso que sozinha tá difícil de manejar. Porque se ela tá ali chorando escondida, ela acredita que o sofrimento dela, a dificuldade que ela tem é uma fraqueza e ela não quer mostrar para ninguém. Por isso que é escondido que ela chora. Então ela não consegue conversar com as pessoas no ambiente de trabalho dela ao ponto de falar, olha, gente, tá pesado, tá difícil. Vamos fazer alguma coisa para que fique mais leve, mais fluido, que a gente consiga realizar o que precisa sem ficar chorando escondido, sem ficar sofrendo da maneira que tá sofrendo. Então, um ponto de uma autocobrança tão grande, de um perfeccionismo, de uma entrega, de estar sempre mostrando-se forte e pronta, né? E aí se cobra o tempo todo ao ponto de paralisar. Quanto mais se cobra, mais procrastina e mais angustiada fica. E os pensamentos mais acelerados ficam. E aí perde o foco. Quanto mais a gente está com os pensamentos acelerados e desajustados, a gente não consegue concentrar em alguma coisa, focar em alguma coisa. E para a gente produzir ali alguma coisa, a gente precisa estar focado naquilo. Então, se a gente não consegue, aí é muita coisa que eu tenho que fazer. Você dispersa pensando em tantas coisas que você tem que fazer e não consegue concluir nenhuma. Então, aí precisa o quê? Pera lá, vamos alinhar os meus pensamentos. Eu tenho esse monte de coisa para fazer. Vamos fazer uma lista por ordem de prioridade de entrega. Porque geralmente existem prazos para entrega, né? Então, por ordem de entrega dos prazos, eu vou fazer uma lista. E aí eu vou começar uma por uma. Ok, essa aqui é a que eu tenho que entregar primeiro, então é essa aqui que eu vou executar primeiro. Executei, vamos para a segunda. E assim sucessivamente. Por quê? Porque os pensamentos estão acelerados, estão confusos, tumultuados. A gente precisa ajustar. É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Fica menos difícil quando a gente faz com a ajuda de um profissional. E é por isso que é tão importante olhar para a saúde mental das empresas. Porque tem ali a vertente do gestor e a vertente do funcionário. São pessoas. Não são máquinas. E aqui eu vou dar um exemplo da medicina. Eu acredito que muita gente já ouviu falar muito que nós, da medicina, seguimos protocolos. O que são esses protocolos? São as regras, são as normas que já foram estudadas e a maneira que dá certo. Então, segue aquele protocolo, faz aquilo direitinho, que a chance de dar certo é muito maior. E assim também nas empresas. Né? Quando existe ali um direcionamento do que ser feito, de como ser feito, né? Já foi feito um planejamento daquilo, está estruturado, o resultado vem. Como disse a Fabrícia, a conta fecha. Né? O resultado vem, porque está estruturado. Então, na hora que esse gestor vai delegar a função, o funcionário já sabe como que ele vai executar aquilo. Quando que ele tem que entregar aquela execução pronta, né? Inclusive metas, você citou metas. Metas inatingíveis, inalcançáveis, metas muito grandes. Vamos dobrar a meta. E num prazo reduzido. Que aí é estresse com o filho, e aí aquela sensação que tá tudo desmoronando começa a aparecer. Porque aí começa a vir a sensação de que não tá dando certo no meu trabalho, eu não tô feliz no meu trabalho. Em casa, só tem briga, não tô feliz em casa. E aí começa a vir frustração em cima de frustração. E aí a empresa adoece. Porque o gestor adoece, o funcionário adoece, os relacionamentos adoecem, ficam tóxicos. Então, é muito importante esse olhar da empresa também, de proporcionar saúde mental. Porque, assim, muito se fala da saúde física, né? Então, existe, né, o laboral, enfim. Mas e a saúde mental? De todo mundo, eu falo no contexto geral, da empresa como um todo. Tanto da gestão, quanto dos funcionários, dos colaboradores. Então, o que está acontecendo nessa empresa para que se mantenha uma saúde mental ali? Para que esses relacionamentos não cheguem nesse ponto. Então, tá faltando estruturar esse processo, tá faltando organizar. Como que vai ser feito isso? Vamos buscar um profissional que me ajude a organizar isso aqui. Ninguém tem que dar conta de tudo. E ninguém sabe tudo. A gente está nessa vida aprendendo todos os dias. Todos os dias a gente tira aprendizado de alguma coisa. Seja de uma situação, seja de algo que a gente estudou. E é por isso que existem tantas profissões diferentes. Tanto para o empreendedor quanto para o colaborador. E muito se coloca de que a empresa vai refletir o empreendedor. Se ele não olhou para si, se ele não está bem, ele já não vai fazer uma energia legal para a empresa dele. E aí ele vai conseguir organizar todos esses processos que são necessários para delegar as funções, as regras, as metas para os seus funcionários. Ele conseguiu alinhar as metas? Ele nem conseguiu alinhar. Como é que ele quer falar para o funcionário dele que tem que bater aquela meta? Com base no quê? E aí coloca uma meta sem fundamento para o funcionário ficar perdido, porque também não tem um processo que esse funcionário tem que cumprir para chegar nessa meta. Enfim, está todo mundo perdido. Para a empresa funcionar, a gente não está colocando aqui que existe um processo, que é necessário um processo. Para nós, quanto pessoas, também precisamos de processo. É um processo de se entender, de se conhecer, é um processo de entender como que é melhor lidar com aquela situação, é um processo de digerir a situação. Então, nós, pessoas, somos processo. E a empresa, nenhuma empresa tem só máquina, porque até para ligar a máquina, precisa de uma pessoa. E aí, existe um processo para a empresa funcionar, e existem processos para nós funcionarmos.
Então não adianta fazer uma palestra, eu fiz uma palestra. E uma palestra mês passado, por que esse mês tá tudo desandado? Vou ter que fazer palestra de novo aqui? Então você captou algumas estratégias, algumas dicas, umas orientações. Mas o que você colocou em prática, então, disso que você captou? Quais as ações que você trouxe para sua empresa, dessa palestra, dessa orientação? Tem que pôr em ação, tem que executar. Porque ouvir, gente, a gente ouve tanta coisa de tanto lugar, tanta informação, mas a gente tem que ter o filtro de uma informação boa e colocar aquilo em prática. O que a gente aprende, a gente tem que fazer. Então foi lá, fez a palestra na empresa. O que foi captado dessa palestra? E agora, como que a gente vai seguir adiante, então, para fazer essa palestra funcionar aqui na nossa empresa? Qual vai ser o segmento disso? E aqui eu comparo mais uma vez, então, com a medicina. Na medicina, a gente prescreve um tratamento. Existe a pílula mágica, que você toma um comprimido e resolverão os seus problemas da vida. Não. Não. Tá? Não tem. Não. A grande maioria das vezes, o tratamento, ele exige um processo. Né? Você não toma um único comprimido e tá tudo lindo na vida. Não. Pode, talvez, um único comprimido tirar a dor daquele momento. Mas se você não tratar a causa daquela dor, ela vai voltar. A tua empresa vai viver sofrendo. Você vai viver apagando fogo. Né? Resolve aquele problema e apaga aquele fogo daqui a pouco. Ó lá, de novo, vamos resolver. Vai viver assim essa empresa. E cadê a saúde dessa empresa? Não tem. Pesquisas já apontam que, assim, uma das principais causas de afastamento do trabalho hoje em dia são os transtornos mentais. Nós temos a burnout, nós temos ansiedade, nós temos depressão. E tudo isso vem de, claro, uma somatória de vivências, de crenças, que a pessoa precisa se trabalhar, trabalho em si, individual. Mas que a gente sabe que todos esses transtornos, além do fator genético que a pessoa pode trazer com ela, é multifatorial. Então, o ambiente interfere muito na saúde mental. E aí, quando esse ambiente proporciona, ali, tanto para o funcionário quanto para o gestor, uma saúde mental legal, o ambiente é leve, é fluido, as coisas acontecem, é saudável. Ninguém levanta da cama pensando, pelo amor de Deus, ai meu Deus, é segunda, eu tenho uma semana inteira pela frente. Ninguém precisa acordar para trabalhar e trabalhar assim. Pode acordar e falar assim, oba, mais um dia que eu vou ser produtivo, mais um dia que vai dar certo, vou ver meus colegas, vou bater um papo enquanto eu trabalho, e tá tudo bem. Porque pode ser saudável, pode ser gostoso trabalhar. Deve ser gostoso trabalhar. Deve ser gostoso ir e falar assim, nossa, hoje eu fiz um monte de coisa boa. Ou hoje eu fiz uma coisa só, mas foi uma coisa que, olha, deu certo, impactou. Eu tava com dificuldade nisso, mas consegui. Então isso é uma satisfação. Seja o gestor, seja o funcionário. Mas isso tudo precisa ser alinhado. Precisa do processo, precisa do cuidado, precisa de um olhar para isso. Né? E quando se coloca essa abertura para o funcionário se sente acolhido. Assim como quando o gestor consegue se colocar para esses funcionários na exigência que ele faz, né, na cobrança que ele faz, nas metas que ele impõe, quando ele consegue impor isso de maneira leve, também não é ali, tem que fazer, tem um jeito, né, para colocar isso, porque faz parte do processo, também fica leve. É bom para os dois lados. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.